ser humano do século XXI tem sido conduzido à impaciência, a não conseguir conversar e ouvir os seus semelhantes, pois é levado a pensar que sempre está perdendo tempo. Daí a necessidade que nossa sociedade tem de criar estatutos para administrar sua relação com aqueles que não produzem lucro no tempo, as crianças e os idosos. Como nós, queridos alunos, e agora companheiros de profissão, educadores, pesquisadores da história, amigos, familiares que aqui estão, podemos ter uma relação saudável com o tempo? Acredito que algo saudável é saber que é preciso aprender a conviver com a passagem inevitável do tempo. Ele nos revela várias oposições. Enquanto alguns nascem nesse mesmo momento, outros acabam de perder suas vidas. Enquanto pessoas semeiam, outras somente visam destruir o que foi plantado. Uns riem, outros choram. Há semeadores do amor, enquanto outros balizam sua vida pela transmissão do ódio. Enquanto alguns querem a multiplicação da guerra, outros desejam e praticam a paz. Não faço aqui um juízo moral das coisas. Quero apenas mostrar que essas oposições estão presentes em nossa vida, pois estão inerentes às ações humanas e desumanas no tempo. Conviver com isso é inevitável. Vivemos uma sociedade que não aceita todas as influências inerentes ao tempo. Nunca a humanidade gastou tanto tempo para impedir a sua passagem. Muitos temem envelhecimento, têm medo do futuro, querem se perpetuar do presente. Vivemos, como dizem muitos historiadores e sociólogos, vivemos uma ditadura do presente perpétuo, do presente eterno. A dinâmica da vida contemporânea tem feito com que o ser humano cada vez menos se importe com o passado, tampouco com o futuro. O importante é congelar-se no tempo presente, no ápice da vida e da beleza. Por isso nunca a indústria de cosméticos faturou tanto, nunca foram feitas tantas cirurgias plásticas, nunca houve tanta preocupação com a estética. Assim, o desafio para nós, educadores e pesquisadores da história, e também para todos aqui presentes, está no fato de compreender que a nossa existência pressupõe aprender a conviver com momentos bons e ruins que a vida proporciona ao longo do tempo, em todos os espaços dos quais transitamos cotidianamente. É preciso aprender a viver com sabedoria todos os estágios da vida. Ao ingressarem na faculdade, há 4 anos atrás, vocês não entraram apenas no curso de licenciatura em História para terem uma profissão, uma forma de aprender algo, para criar mecanismos de sobrevivência no pragmatismo do mercado de trabalho. Não, não. É muito mais que isso. Vocês optaram em promover um encontro entre vossos tempos. E nesse encontro ocorreram muitas coisas. Momentos de alegria e de tristeza, concordâncias e discordâncias, a necessidade de ter paciência, o árduo desenvolvimento da compreensão, o aprendizado do ouvir, do falar, o companheirismo, o acolhimento da diferença, o perdão, a fraternidade, e por que não dizer a compaixão? Aliás, um sentimento nobre e pouco explorado, que é compartilhar do sofrimento do outro. E a incessante procura pelo conhecimento. Não há como passar incólume a essa passagem do tempo. De vários lugares vocês vieram cheios de sonhos. Hoje são pessoas diferentes das que aqui chegaram anos atrás. Simplesmente porque ousaram compartilhar de vossos tempos com o outro. Seja o colega de turma, seja o professor, seja o funcionário da universidade, o familiar, os amigos que aqui fizeram, as pessoas da cidade. Quero dizer a vocês que sinto-me privilegiado em poder ter meu tempo encontrado com o tempo de vocês. Seja durante as aulas, seja antes ou depois delas, seja nas ruas da cidade, e muitos de vocês aflitos, com dúvida, não sabendo o que fazer perante as dificuldades, realmente saibam que não temos respostas para todas as coisas da vida. Que bom! Isso é bem humano. Mas quando ousamos permitir que nosso tempo encontre o de outrem, nos fortalecemos, pois passamos a compreender melhor a sua passagem. Acredito sim que quando nos envolvemos com a história, ou seja, com a reflexão constante acerca das diferentes ações humanas no tempo, e quando nos envolvemos com a educação na perspectiva do educare, ou seja, do processo educativo que visa o desenvolvimento humano diante do relacionamento com os obstáculos da vida, criamos mecanismos que nos afastam com sabedoria do individualismo, diria até mesmo do narcisismo, presente na busca dos próprios desejos. Narcisismo, ação que faz as pessoas mergulhadas em si mesmas, em seus próprios afazeres, deixarem de lado a busca pela saúde nos relacionamentos, a busca pela felicidade, o amor. Pessoas são infelizes exatamente porque não doam de seu tempo para o convívio, para o encontro com a humanidade. Acredito que somos privilegiados como profissionais da história e da educação.
pois o encontro dessas ações permite que cresçamos convivendo com a humanidade em todas as suas facetas, do que criou via pesquisa, reflexão e construção do conhecimento histórico a partir de documentos de todos os matizes, e no que cria a cada dia via construção do conhecimento histórico nos espaços intra- e extraescolares. Acho que crianças e idosos têm muito a nos ensinar nessa reflexão do tempo. Sim, esses mesmos que são excluídos da nossa sociedade, pois são os que, na visão mega-capitalista que estamos inseridos, são taxados como os que menos produzem ou nada produzem. Sim, aqueles que, desprezados pela sociedade, precisam de estatutos, de leis das leis, para que algo possa ser feito, e mesmo assim, nada ou pouca coisa tem sido feita por eles. Pense na imagem de um avô ou avó brincando com seus netos. Nessa imagem bela, tão poética, podemos presenciar passado e futuro se unindo. O tempo curto da vivência de uma criança com o tempo longo da vivência de seu avô ou avó. Ambos riem, divertem-se, pulam, brincam de cavalinho, criam uma relação de cumplicidade, entendendo-se por um simples olhar, um gesto amigo. Os avós têm a habilidade de transcenderem seu tempo e tornarem-se novamente crianças. Os netos, por sua vez, têm a habilidade de ver em seus avós a pureza do amor, a cumplicidade, a certeza de que aquele tempo é separado somente para eles. Estou terminando, tá? Na correria da vida, muitas vezes somos envolvidos pela imposição da velocidade do tempo, a ponto de perdermos a noção da importância que é separar parte qualitativa dele para aqueles a quem amamos. O companheiro, a companheira, os pais, os avós, o convívio com os filhos, com a família, com os amigos, enfim, com o outro. Muitas vezes não percebemos que a sabedoria reside em viver no tempo de maneira simples, com gestos simples, gestos de amor, companheirismo e cumplicidade. Não percebemos que o tempo existe para que possamos desfrutar com sabedoria de sua passagem, e não para sermos controlados por ele. Talvez compreenderemos que a passagem do tempo é inevitável e aprenderemos a lidar com isso. Talvez compreenderemos que a passagem do tempo nos desafia a viver de maneira simples, com humildade e sabedoria. Talvez, se tivermos coragem de, enquanto pesquisadores e educadores da história, adentrarmos o tempo simples das crianças. Talvez, se tivermos coragem de adentrar ao sábio tempo dos idosos, que nos ensinam com sua experiência. Talvez, se nos permitirmos sempre a aprender com a junção de nossos tempos, personificada aqui na imagem de alegria do convívio dos avós com seus netos. Nessa imagem, a amor, a esperança, a ternura, a simplicidade. Quero agradecer a vocês, queridos alunos, que me receberam tão bem, desafiaram-me, respeitaram-me enquanto professor, mais ainda, como humano, pois compreenderam as minhas limitações, ensinaram-me com palavras e ações e tiveram humildade em ouvir o pouco que tinha a lhes oferecer diante de tantas coisas que a vida oferece. Quero agradecer também pelo interesse na prática do ensino da história. Saibam que vocês foram e continuarão sendo fundamentais em minha busca pelo conhecimento para saciar o sentimento de incompletude que tenho. Saibam que para mim é um privilégio ter compartilhado desse tempo junto, cruzando nossas histórias, pois isso me fortalece, nutre, alimenta, para continuar trabalhando em prol da formação de professores de história, de historiadores, mesmo com os obstáculos, os preconceitos, as dificuldades que existem em nosso país em relação a profissionais que optaram pela carreira de discutir o humano, contrariando a mentalidade contemporânea que confunde felicidade com riqueza, sucesso e celebração. Quero dizer também, retornando ao momento privado de reflexão que tive no recôndito que criei em Portugal, o qual expus a vocês no início de minha fala, que de lá retornei. Engraçado que foi em 2009 também. Realizei o sonho de terminar o doutorado e ver meus pais de simples letras partilharem dessa conquista. Tornei-me pai, vi nascer o Luca. Oh, meu Deus. Eu sabia! Depois que eu virei pai, fiquei mais chorão, sabe? Isso, fala isso pra eles. Tornei pai, vi nascer o Luca, fruto do amor que tenho por minha esposa e eterna companheira Joyce.
Luca, que hoje nos alegra com a vitalidade de seus quase 2 anos. Vejo nele a força da criação de uma nova história, a sua, correndo e falando pelos corredores de minha casa. Realizei o sonho de entrar na universidade e hoje estou aqui, partilhando de um momento que tenho certeza disso, jamais imaginei em meus sonhos que poderia ocorrer. Agradeço imensamente, pois não me sinto merecedor de tamanho privilégio. Para terminar, queridos, quero deixar para vocês uma poesia. Acho que ela, de forma densa, viva e plenamente humana, apresenta